A oliveira era e é uma árvore presente na vida de todos em Israel. Ela é usada, o seu fruto é usado como alimento, como elemento para unção, ou seja, é um símbolo de vida, de fé, um símbolo de esperança. Tem várias simbologias a oliveira. Na época da colheita, usava-se varas para bater na árvore, usava-se varas para fustigar a árvore, para que os frutos caíssem. Debaixo daquela copa da árvore, da figueira, ou da oliveira no caso, eram estendidos panos de saco para recolher os frutos. Nesse vídeo vamos trabalhar essa questão e entender como é ou como são usados os símbolos a partir da oliveira. Dali daquela área eram levados os frutos e distribuídos para suas funções na comunidade. Função de comida, função de unção, enfim, era levado para as suas funções. A primeira colheita dos seus frutos eram feitas por volta do 15º ano de vida da árvore. Vamos trabalhar essa questão nesse vídeo, mas antes disso eu peço que você deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva e partiremos agora para o vídeo. Mas como falar da colheita sem falar da foice? A foice era uma lâmina curvada presa a um cabo de madeira, embora tenha sido encontrado lâminas feitas de pura pedra bem afiada da época dos sumérios. A foice, além de ser usada na agricultura, também é usada como símbolo das ações divinas na história da humanidade. Se você abrir a Bíblia em Joel capítulo 3, Joel capítulo 4, versículo 11, manejai a foice, porque a colheita já está madura, porque a colheita já está pronta para a ceifa. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e transbordam as tinas, porque grande é sua iniquidade. Era um símbolo, então, das ações divinas no meio da humanidade. O contexto aqui é de uma grande reunião de nações contra o povo do Eterno. E a foice é usada como símbolo para colher os povos que estão em iniquidade. Uma outra passagem que também nos traz qual a ideia que se tem por trás dos símbolos é Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 11. Tu também, ó Judá, precisa ser julgada. Ou seja, será colhida como numa colheita. Esse é o simbolismo. Colher como numa colheita é passar por um julgamento. Daqui a pouco vocês vão ver. Tu também, ó Judá, precisa ser julgada antes que eu faça retornar meu povo do cativeiro. Ezequiel fala isso várias e várias vezes, mas aqui é o símbolo mesmo. Colhida como numa colheita. Judá passará pela foice, porque é a foice que faz a colheita. Judá passará pela foice antes que a parte norte retorne para o território. Judá será analisada, Judá será preparada, Judá será preparada para receber de bom grado a outra parte, a parte norte. A ceifa entra aqui na história, a foice entra aqui na história. Ceifar é abater ou cortar
cortar com a foice searas que já estão maduras. Por isso, ceifar pode significar também o ato de tirar a vida, inclusive humana. Ceifar a vida. Também é chamado de cega ou vindima, embora essa última, vindima, é mais usada para uva. Estas formas representadas ou representativas na Bíblia eram facilmente entendidas por quem assim trabalhava, por quem trabalhava com a agricultura. Sabia muito bem o simbolismo de cada coisa que foi dita na Escritura. Ou seja, eles estavam no contexto daquilo que era falado. A eira também era um outro simbolismo usado para designar as ações divinas na humanidade. A eira era um local de chão duro, onde os cereais eram colocados para ser malhados, eram colocados para ser debulhados e logo após eram peneirados para separar a palha e os detritos que porventura não fazem parte daquela colheita. Então tinha um espaço lá onde eles botavam os grãos e ali ia trabalhar os grãos. Usava-se para isso uma pá dentada. Uma pá dentada. Isso era feito para separar o trigo e o joio. Então você tem um espaço ali e uma pá dentada fazia o trabalho de separar o trigo e o joio. Eles não arrancavam um possível joio que nasceu no meio do trigo porque corriam o risco óbvio de perder toda a safra de trigo. Na época certa, na época da colheita, a forma como faziam isso e as ferramentas que usavam para isso permitia a separação do joio e do trigo. O joio, quando está novo, é bem parecido com o trigo, muito parecido. Só que o joio é oco por dentro. E isso permite que vidas microscópicas habitem dentro dele e ele então se torna nocivo, podendo prejudicar o trigo. Então era normal, por exemplo, um inimigo de um determinado povo semear o joio para prejudicar, para destruir o trigo, porque o trigo era um dos alimentos mais usados no cotidiano. Por isso muitas pessoas usam a comparação do joio e do trigo como um elemento das ações divinas na humanidade. Os grãos eram espalhados na eira e tinha uma espécie de prancha. Então você tem tábuas aqui, tábuas e tábuas e tábuas e tábuas cruzadas, então ficavam parecendo uma prancha de madeira que era puxada por animais. Lembra um pouco um trenó. Sabe aquela imagem do trenó? Só que rasteiro, bem rasteiro. A parte de baixo dessa espécie de trenó, essa espécie de prancha, tinha vários furos. E dentro desses furos tinham pedras de determinados tamanhos. E uma pessoa, normalmente uma criança, subia na prancha, como se fosse surfar, né? Subia na prancha e um animal puxava a prancha, caminhando em círculos na eira. E assim era separado as sementes ou grãos que serviam e que não serviam. Era fácil separar. É como se fossem furos com bolinhas de gude, só que ao invés de gude eram pedras. Então quando o animal puxava aquela prancha, as pedras separavam uma coisa da outra, ia separando uma coisa da outra. Era uma tecnologia da época. Às vezes pensamos que tecnologia é só o que temos hoje. Não, para a época era uma altíssima tecnologia. Ainda tinha um pedaço, depois disso, ainda tinha um pedaço de pau, uma vara que era batido no grão, já debulhado.
para tirar mais detritos, e não acabava aí. A seguir tinha uma pá dentada ou dentada que jogavam tudo para o ar, pegavam e jogavam para o ar, pegavam e jogavam para o ar, para tentar tirar o máximo possível. Porque quando você joga para o ar, o vento passa e tudo que não for o grão, que tinha um determinado peso, o vento leva. Preste atenção onde nós vamos chegar. Depois disso, tinha uma peneira. Jogavam nessa peneira as sementes para cima para tirar os detritos teimosos. Então, aí tinha todo um processo do plantio até a purificação do fruto. Que maravilha! Um processo trabalhoso para obter o pão de cada dia, o chamado pão de cada dia, né? Agora, temos uma profecia de Isaías no capítulo 41, que seria muito interessante para lermos. Isaías capítulo 41, versículo 15 e 16. Veja se não casa com tudo que nós vimos. Não temas como um verme, aqui o versículo 14, ó Jacó, nem tu, ó povo de Israel. Eu te ajudarei, diz o Eterno, teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Versículo 15. Eis que te farei uma prancha com lâminas aguçadas, e com ela ferirás as montanhas, reduzindo-as a partículas, não é? Passando a prancha e deixando uma coisa de um lado, outra do outro. E as colinas esmagarás como se fossem palha. Então arremessá-las-ás no ar. Arremessá-las-ás ao ar. O vento as levará e um redemoinho as espalhará. E tu te regozijarás no Eterno e te glorificarás no Santíssimo de Israel. Em 2 versículos foi resumido todo o processo desde que foi colhido o fruto. Plantio, colheita, feita pela foice, a ceifa, né? A eira, a pá, a prancha, o pau ou a vara e a peneira. 7 incríveis passos desde a sua colheita. Qual destas fases nós estamos? Em qual fase estamos? Estamos na fase do plantio? Será? Estamos na fase então da colheita? Será? Talvez você diga que estejamos na fase da eira, onde estamos sendo espalhados num chão duro para que seja debulhado? Ou estamos na fase da pá, sendo batendo para tirar os resíduos? Talvez tenhamos passado da fase da pá, estamos na fase da prancha, passando algo por cima para tirar os detritos e separar uma coisa da outra? Ou quem sabe na fase da vara, onde vai ser batida de novo para tirar os possíveis restos? Ou na fase da peneira, para tirar os detritos teimosos, para ser purificado? É um processo de purificação desde o plantio até o peneiramento, a sacudidura. Em qual fase você acha que estamos? Comente aqui abaixo. Eu gostaria de saber a sua opinião. Em qual fase você acha que o mundo está? Ou em qual fase você acha que você, que eu, que nós estamos? Em qual fase, desde o plantio até a purificação, nós estamos? Bom, enquanto você comenta aí, dizendo em qual fase nós estamos, eu vou ali fazer outro vídeo. Muito obrigado pela sua visualização, um forte abraço. Meu nome é Jartov Benigir Rudal, você está no nosso canal Pergunte a Jartov, e eu vou deixar um vídeo aqui, uma recomendação,
Profecia apocalíptica do fim dos tempos. Todos morrerão? Muito bom esse vídeo, eu recomendo que você assista, porque vai fazer parte desse vídeo aqui. Faz parte deste assunto, tá certo? Então, nos veremos no próximo vídeo? Sim, nos veremos no próximo vídeo. Shalom!